Graças a Deus, irmãos. Depois que vocês já assistiram a série extraída do DVD de Batalha Espiritual nível 2, a restauração do altar, onde nós dividimos em 3 partes, em 3 módulos, né? A história do diabo, a influência do diabo na história e a respeito dos selados. Então agora nós vamos retomar as nossas pautas inéditas. E hoje, como primeiro vídeo dessa série de pautas inéditas, vamos falar sobre devocional. Um tema extremamente importante que vai fazer com que você tenha a vitória na guerra. Inclusive, esse é o título que nós escolhemos para esse DVD, Vitória na Guerra. Você só pode ter vitória na guerra se você estiver devidamente preparado na guerra, preparado para a guerra, preparado para combater o bom combate da fé. E como é que eu me preparo? É muito importante nós fazermos devocional. E é algo que muitas vezes nós não vemos esse tipo de ensinamento nos altares. Hoje os altares fazem muita pirotecnia, infelizmente. Se fala muito da prosperidade, da unção, do poder, da conquista, da cura, mas se fala muito pouco em vida com Deus, em relacionamento com Deus. E falar em devocional significa isso. Muitas pessoas não têm nem ideia do que é isso. E às vezes falam, ok, eu faço meu devocional, como se fosse uma espécie de mantra. Abre de manhã a Bíblia, lê 2 ou 3 textos e acha, eu li a Bíblia. Nem entendeu o que está lendo, aquilo não trouxe um desafio para você, não trouxe uma reflexão para a sua vida. Isso não é devocional. Isso é apenas uma maneira mecânica de você dizer que é crente e talvez tentar se convencer de que você está tendo um cristianismo. Mas é um cristianismo raso, um cristianismo de fachada que não vai fazer com que você desfrute da honra e do privilégio de ter a verdadeira vitória na guerra. E eu digo guerra, seja na guerra do nosso dia a dia, nas batalhas que nós enfrentamos no dia a dia, contra o pecado, contra as influências externas, né? Estamos cercados de influências ao nosso redor, né? Contra as tentações. Então como é que você vai ser vitorioso de fato sem buscar esse devocional? Então primeira coisa, no ponto A aqui, devocional é sim, faz parte do devocional a leitura da palavra de Deus, né? Você conhecer a palavra, se debruçar na palavra de Deus. Porém, não dá para você fazer um devocional pautado, por exemplo, em livros históricos. Você vai pegar textos ali que não vão falar com você, não vão fazer eco ao seu coração. Então eu quero pontuar aqui uma sugestão, tá bom? É assim que eu faço, então isso pode ser também um modelo para você. Se o Espírito Santo testificar, você segue essa diretriz, segue esse norte. Então o Velho Testamento, todo o panorama do Velho Testamento, ele serve para nós termos uma compreensão do Novo. Tudo aquele preparo veio culminar em Cristo, né? Então o sangue, o cordeiro sacrificado, né? Ele estava tipificando, né, o cordeiro que era Jesus, que é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os sacrifícios rituais que eram feitos ali no tabernáculo, que eram feitos pelos judeus, Jesus vem e representa o último sacrifício. Então todo aquele ensinamento, a Páscoa, todos aqueles ensinamentos, né, do Velho Testamento vêm culminar na pessoa de Jesus. Então, a partir daí, estabelece uma nova lei, uma nova aliança. E é essa aliança, essa nova aliança, que faz com que você tenha vitória na guerra. Então, é muito importante você fazer o seu devocional focado ao Novo Testamento, focado na nova aliança, cuja base, cujo esteio é o amor, né? Então, imagina como é que é o primeiro passo. Então, pega sempre textos do Novo Testamento, tá? Pega os Evangelhos, pega as cartas de Paulo, né? Pega os livros do Novo Testamento, isso vão expandir os seus horizontes, vai ser a base para o seu devocional. Então o primeiro ponto é esse. Outra questão, no devocional, o que significa a palavra devocional? Quando a gente fala em devocional, eu sou devoto, o católico fala, né? Eu sou devoto do santo tal. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela pessoa presta culto àquele determinado santo, né? Aquela entidade. Então, mais do que prestar culto a Deus, o devocional requer relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Esse tipo de intimidade que nós temos que buscar. Então imagine uma situação onde não tem, às vezes as pessoas falam para Daniel, eu preciso que Deus fale comigo, aí vai atrás do profeta, aí vai atrás do pastor, vai atrás da revelação, né? Mas sabe, a palavra está ali, o Logos está diante de nós, o verbo está ali, através da palavra que Deus vai falar com você muitas e muitas vezes. E muitas vezes Deus pode mandar um profeta para falar com você, mas a palavra de Deus vai testificar aquela mensagem do profeta. Tem que haver uma testificação na palavra, senão vira
elucubrações humanas, podemos cair em doutrinas humanas, em atos falhos, podemos nos desviar da rota, nos desviar do caminho e não ter vitória na guerra. Ao contrário, ter derrota na guerra, né? Então, primeira coisa, imagine um escultor, quando ele vai fazer uma obra, né, ele tira todo o excedente, ele retira, ele não acrescenta massa ao trabalho, ele tira o excedente até que aquela verdade, né, se revele, não é assim? Então, o primeiro passo do seu devocional, tira para fora profecia, tira para fora revelação, interpretação de sonhos, visões, tira tudo isso, deixa só a palavra. Imagina um local onde esteja fora tudo isso. O que restou para você? Restou a palavra, restou a oração e restou o louvor. A palavra, oração e louvor. 3 coisas, né? Palavra, oração e louvor. Quando eu conheço a palavra, eu passo a orar a palavra. E se eu oro a palavra, eu oro em conformidade com a palavra. E se eu oro em conformidade com Deus, eu vou fazer com que os princípios de Deus venham a se tornar princípios de vida. Né? Aí eu estou orando a palavra, eu estou agradando a Deus, porque eu estou debaixo da sua palavra, da sua cobertura e das suas promessas. Então, então é palavra, oração e louvor. Isso gera em mim uma adoração verdadeira, uma expressão de adoração pura de quem conhece a palavra, de quem ora, de quem se relaciona com Deus. Agora eu adoro a Deus. Essa palavra, oração e louvor vai gerar em você e em mim um outro tripé. Né? Temos aqui a primeira base, palavra, oração, louvor, né? Primeiro tripé, e vai gerar um segundo tripé de apoio, que vai trazer sustentação na sua trincheira de combate, que é o amor, a fé e a esperança. Então a palavra, oração e louvor geram em você, vão gestacionar em você o amor, a fé e a esperança. Né? Afinal de contas, a fé vem como? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, a palavra, o Logos, né? A palavra de Deus. Então, nós temos que extrair o melhor da palavra. Como é que nós vamos fazer isso, né? Vamos ver por etapas aqui. Primeira coisa, Deus ele tem que ser o centro da sua vida. E muitas vezes nós queremos ser o centro das nossas vidas. Se Deus não for o centro, Ele não tem o controle na sua vida. Por isso que a palavra diz, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Antes dele ser o pastor, Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Tem que governar a sua vida. Para que Ele governe, você tem que sair do trono. Né? Você tem que muitas vezes ter o descontrole da sua vida para que Deus controle. Né? E como é que é isso? Às vezes Deus se coloca doente. Às vezes você está doente, por que Deus não me cura, Daniel? Eu oro, eu clamo e Deus não me cura. Por que Deus? Talvez Deus queira falar com você. Você sabia que passam mais pessoas por hospitais do que pessoas pelas igrejas? Estatísticas dizem isso. Mais pessoas passam por hospitais do que por igrejas. E sabe o que os evangelistas de hospitais fazem? Eles vão lá e profetizam a cura? Não. Eles não falam sobre cura, eles falam sobre salvação. Salvação. A salvação, a palavra de Deus, pode produzir em você uma cura na sua alma, na sua dor, das suas tristezas, das suas angústias, dos seus questionamentos. Né? E talvez essa cura da alma venha também associada à cura do corpo. Talvez, nem sempre, porque nem sempre Deus cura. Deus não curou, por exemplo, Eliseu, que morreu da doença que ele tinha. Deus não curou Timóteo, que Paulo escreve para Timóteo, olha Timóteo, mistura um pouco de vinho na água, porque a água era muito alcalina naquela época, né? Por causa do seu estômago e das suas muitas enfermidades. Então Timóteo tinha uma saúde frágil, e Paulo se preocupa com Timóteo, a quem ele via como filho. E olha só, um lenço e avental de Paulo era capaz de curar o enfermo. Mas por alguma razão que nós não sabemos, mas ele sabe, Deus não curou Timóteo através de Paulo. Né? Porque Deus tem propósito em todas as coisas. Então muitas vezes Deus te coloca num leito, te coloca diante de uma situação que você não tem controle, que eu não consigo resolver, para que Ele seja o Senhor da sua vida. Por isso que a palavra diz, em tudo dai graças. E nada fica fora desse tudo. Tudo serve para esculpir o seu caráter. Porque a principal intenção de Deus
não é que você ganhe o mundo, não é que você tenha sucesso na vida, mas que você seja um influenciador positivo na sua vida, das pessoas ao seu redor, para que você seja luz no meio das trevas, para que você seja sal na terra. E como é que é você sal da terra? Como é que é você luz para esse mundo que está tão perdido, tão afastado? Devocional, eu me aproximo de Deus, eu me aproximo da luz para refletir essa luz. Então como é que eu vou começar a trazer isso? Eu vou começar a orar a palavra. Como é que eu oro a palavra? Como é que eu trago esses desafios para mim? Eu pego o texto lá que Paulo fala sobre o amor. O amor, ele é paciente, o amor não é invejoso, o amor é benigno, o amor tudo suporta. Não é assim? Traz a reflexão para você. Não apenas leia, faça empatia, traga para você. Eu sou invejoso? Eu amo como a Bíblia diz que eu amo? Eu sou paciente no amor? Né? Eu sou bondoso? Né? Como é que é o meu amor? Essa palavra tem que trazer um desafio para você. Ela tem que confrontar você. Isso é devocional. É confronto da sua carne, das suas limitações com a santidade do poder transformador de Deus. Isso é devocional. No devocional você se rende, você se despe diante de Deus, você tira suas máscaras, você mostra quem é você. Você fala com Deus sobre os seus medos, você fala para Deus sobre os seus pecados, você desabafa, você se quebranta, você chora, você pede ajuda e você agradece. Muitas vezes nós esquecemos de agradecer. A gente vem tão cheio de pedidos, listas, mas esquecemos de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem nos dado, pelas coisas que Ele tem oferecido para você. Por isso que eu estou dizendo, tudo de graças. E muitas vezes nós queremos fazer um devocional onde não é um relacionamento. Eu não estou agradecendo, eu só quero pedir. Aí é interesse, Pai me dá isso, Pai me dá aquilo, porque eu quero, porque eu preciso. Né? Mas muitas vezes o coração que é agradecido, o coração que tem esse agradecimento a Deus, agrada o coração de Deus. O coração grato agrada o coração de Deus. Paulo, ele chega a escrever para Timóteo. Você pega a epístola de Paulo para Timóteo, então não leia ali Timóteo, traz aquilo para você. Faça em conta que você é Timóteo. O que Paulo diz? Qual é a exortação que Paulo dá para você? Qual é o incentivo que ele dá para você? Qual é o elogio que ele tem para você? O que ele está estimulando a sua vida a caminhar? Traz aquilo para você. Isso é orar a palavra. Isso é trazer a palavra para mim. Não apenas a palavra lá, mas traga para você. Não veja mais em terceira pessoa. Não é ele ou Timóteo, mas sou eu. Deus está falando comigo. Começa a trazer para você, mas se quebranta diante de Deus. Às vezes, no nosso devocional, eu gosto de escutar um louvor. Eu coloco uma música suave, lá eu gosto do The Cup of Life, um louvor antigo que eu acho maravilhoso, mas tem muitos louvores bons, né? Jorge Camargo, Sérgio Pimenta, Guilherme Kerr, Nelson Bumilcar, Beto Tavares. Eu conheço levitas assim com unção, de verdade, sem pirotecnia, sem show. Sabe aquele tipo de aquele louvor mais antigo, que era voz, violão e unção? Aquela coisa simples, mas que quebrantava, que tocava fundo o seu coração, que transformava a sua vida, que despertava aquele desejo imensurável de conhecer a Deus, de amar a Deus, se render a Ele. E esse tem que ser um louvor verdadeiro, né? Isso tem que ser a nossa adoração verdadeira. Então adore a Deus. Às vezes, Senhor, eu não sei o que falar, hoje eu não tenho nada para dizer. Fica na presença de Deus. Isso é devocional também. Estou perto de Deus. Eu estou perto do meu Pai. Eu estou adorando. Eu estou aqui deitado no teu colo, buscando acolhimento, buscando o seu abraço. Muitas vezes também é importante, faz parte do devocional, né? Paulo, ele dá uma exortação. Ele diz que a palavra é como a faca de dois gumes. Ela corta ao entrar e corta ao sair. O que isso significa? Ela transforma a minha vida quando ela entra. Mas ela transforma vidas quando ela sai da minha boca também. Isso é a palavra, ela transforma a minha vida, é o poder transformador da palavra, e transforma outras vidas através da transformação da minha vida. Isso é gerado pelo devocional. Olha o que Paulo fala em Hebreus. Hebreus, no capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então Deus, ele conhece os seus pensamentos e a intenção do coração. Se a sua intenção é legítima, é verdadeira, Pai, eu quero te amar mais. Eu quero mais da tua presença. Não é aquela coisa de pirotecnia. Você consegue imaginar?
Você vê às vezes as pessoas adorando a Deus no culto, né? Ou de repente ora em línguas, gira, grita, e chibalahai, aquela coisa toda, e bate palma, aquela coisa. Não estou invalidando aqui o seu entusiasmo, a sua emoção ao adorar a Deus, porque Davi dançou diante da arca, né? Não estou também invalidando o poder verdadeiro e legítimo do Espírito Santo ao cair sobre a sua vida, né? Quando a arca foi levada ao templo, a unção de Deus foi tão grande que os sacerdotes não podiam ficar em pé. Então existe, mas hoje, diante de tanta pirotecnia, diante de tanta doutrina humana e doutrina de demônios, eu vejo hoje que 90% é alma, né? Você consegue imaginar alguém sozinho, você e Deus, está orando, está no seu devocional, sozinho, de repente, glória a Deus, aleluia, fala Jesus, e bate palma, e grita, e joga, e cai no poder sozinho. Não, né? Porque a pessoa está no momento de se render a Deus. Muitas vezes você faz tanto barulho que Deus não fala com você, porque você não escuta a Deus, Deus não está no meio do barulho. Hoje a gente acha que Deus vai estar no meio do barulho. Eu vou lá na igreja onde o pastor grita, onde tem aquele louvor alto, onde tem aquela gritaria, todo mundo ora em línguas ao mesmo tempo e ninguém se entende. Deus não está lá, Deus fala no silêncio, Deus falou no silêncio da caverna com Davi, Deus falou no silêncio e com uma voz mansa e suave com Elias. Deus, ele falava, Jesus, ele buscava a Deus aonde? No deserto, no isolamento, nos montes, no isolamento. Então, no local de silêncio, é ali que Deus vai falar profundamente com você, como ele falou com Moisés no monte, como ele falou com Davi na caverna, como ele falou com Elias na caverna, como ele falou com os seus servos, em situações de silêncio, de isolamento. É ali que Deus fala, não é no meio da bagunça. Então você precisa se reservar um local ali de reflexão, de isolamento. Isso é importante para a sua vida, para o seu crescimento, né? Olha o Salmo 119, como ele fala da eficácia da palavra. É a palavra, é o logos que é importante para o seu devocional. Salmo 119, o maior salmo que tem, né? Olha só, vou ler só um pedacinho dele, tá? Vamos até o verso 3 só. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurado que anda na lei. Como é que eu conheço a lei? Tem que estudar a palavra, né? Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e os que o buscam de todo o coração, todo o coração. Foi isso que Jesus disse, qual é o maior dos mandamentos? Amar o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Amar a Deus, amar a Deus. E não praticam iniquidade, nem andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentado para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Ó, vê aqui, ó, louvar-te-ei, louvarei com retidão, quando estiver aprendido os teus justos juízos. Vê aquele tripé? Primeiro eu conheço a palavra, depois eu oro, depois eu adoro. A palavra se confirma, o logos se valida, né? Observei os teus estatutos e não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o teu caminho? Com que? Né? Observando conforme a tua palavra. E nisso faz com que a palavra seja viva, né? Então é o momento de você estar diante de Deus, seu devocional, de desabafar, de se render, de se abrir, de despir a sua alma, de expor os seus medos. E isso vai fazer com que você permaneça na palavra. João 15:7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, e pedires tudo o que quiseres, e vos será feito. Se, existe a condicional. Se você estiver em mim, eu estarei em você. E tudo que você pedir, vos será feito. Então a gente quer pedir para Deus, a gente não quer estar na palavra. Como é que eu vou estar na palavra? Eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que buscar a palavra. É o Logos, né? Então não precisa, a revelação vem depois, a profecia vem depois, as visões vêm depois. Primeiro lugar a palavra. Primeiro lugar eu tenho que buscar a palavra, é o que nós vemos em Salmo, é o que nós vemos nos homens de Deus, nos heróis da fé. Primeiro lugar, buscar o reino de Deus, a sua palavra, a sua vontade, né? O resto é acrescentado depois. Então pedir será feito. Mas tem uma condicional, né? Na ausência do conhecimento, você não vai ouvir, né? Então a gente corre atrás do pastor, corre atrás do profeta, mas nós temos que buscar conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus vai trazer respostas para você. Então renda-se nele, confia nele, e aí o mais ele vai falar.
mais ele vai falar. Muitas vezes, esse render a Deus se compara a uma questão. Uma vez eu vi um livro chamado Uma Mente Inquieta. Conta a história de uma mulher que tinha um problema psiquiátrico muito profundo, uma doença também muito limitante para ela, e ela recebeu tanto conforto, tanto apoio do terapeuta dela quanto do próprio marido, que fez com que o peso da doença fosse tirado. Ela não foi curada, mas o peso da doença foi tirado. Significa que esse é o poder curador do amor. E a palavra de Deus é amor. Ela é amor. E ela vai trazer para você e para mim desafios. O desafio que Paulo enfrentou é o desafio que você enfrenta, é o desafio que eu enfrento no meu dia a dia. Paulo, ele nos dá aqui uma verdadeira aula de devocional, né? Está em Romanos capítulo 7, de 7 a 24. Olha o que Paulo está dizendo. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência. Concupiscência é desejo, tá? E se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, a Paulo está mostrando a importância da lei, porque a lei, o conhecimento da palavra, o conhecimento do Logos, faz com que você discirna onde está o pecado na minha vida, né? Onde está o pecado? Então a lei diz, não cobiçarás. Ah, então isso é errado. Então isso desagrada a Deus. Eu estou cobiçando, então eu estou ferindo a lei, eu estou desagradando a Deus, então eu vou lapidar minha vida. Eu vou procurar não cobiçar. Isso é trazer a palavra para você. Isso é orar a palavra, né? Então o conhecimento da palavra, ele é muito importante no seu devocional. Tem que estudar a palavra, né? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei andava morto o pecado. Sem a lei, né, o pecado não existia. Então tinha que haver a lei para que você tivesse consciência do pecado e consciência das suas limitações. E na graça dele, só nele tudo posso, né? Aí sim eu posso sobrepujar a carne e vencer o pecado e agradar ao Pai. Agradando ao Pai, eu estou nele, ele está em mim. Tudo que eu pedi me será dado, né? E algum tempo, eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, viveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. A lei é santa, o mandamento é justo e é bom. Logo, tornou-se o bom em morte? De modo algum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Essa era a luta de Paulo, é a luta minha, é a luta sua, querido. Muitas vezes o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, eu faço. Esse conflito, esse momento de nós gladiarmos, né, contra o pecado, só o Espírito Santo nos capacita, e nisso o devocional te fortalece, o devocional te coloca perto de Deus, e nele você pode vencer a carne, nele você pode sobrepujar. Então eu estou lendo a Bíblia, estou vendo esse texto aqui de Paulo, por exemplo, puxa, o mal que eu quero fazer, o mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu quero, eu não estou conseguindo fazer. Então você tabula. Eu coloco uma meta ali num caderno. Olha, hoje eu quero ajudar alguém. Hoje eu consegui vencer a ganância. Eu fui ganancioso. Hoje eu não tive inveja, né? Então você começa a lapidar o seu caráter. Você começa a orar a palavra e trazer com que a palavra habite o seu coração. E os princípios da palavra tornam-se princípios da sua vida. Isso é o devocional, um lapidar da sua alma. E nesse lapidar vai lixando você, e o que acontece? Você começa a brilhar, né? E quando você brilha, o inferno tem que se afastar, porque a luz prevalece sobre as trevas, né? E faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque eu faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero eu faço.
Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Ele procura impedir você, né? Porquanto, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus mandamentos noutra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Você vê o duelo de Paulo? Paulo, que é uma referência para nós, tinha esses conflitos. Você acha que eu não tenho? Você acha que você não tem? Nós temos. Me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Quem me livrará o corpo dessa morte? Quem? Ele mesmo responder, só Cristo Jesus. Só Ele pode transformar todas as coisas, né? Então, se só Jesus ele pode sobrepujar a minha carne, só o Espírito pode sobrepujar a carne para que eu possa vencer a minha carnalidade, como é que então que eu vou sobrepujar a carne? Conhecendo a palavra, porque a palavra traz poder. Conhecimento é poder. Quanto mais eu tenho a palavra, quanto mais perto eu estou de Deus, mais a luz dele está em mim, mais ele ilumina o meu caminho, mais força ele vai dar. Esse é o devocional. O devocional tem que trazer para você reflexão, tem que trazer para você confronto, tem que trazer para você desafios de vida. E mais ainda, melhora de vida. Eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. Eu tenho que lutar para ter um aprimoramento. Claro que perfeito, só na glória. Mas eu vou lutar, eu vou buscar um caminho de santidade da minha vida. Nisso o devocional vai me lapidar. E fazendo esse devocional, querido, você vai provar de verdade a vitória na guerra. A vitória nas batalhas. Você vai ser, como Paulo escreveu, mais do que vencedores. E é esse o desejo que eu tenho para você, querido. Se você seja mais do que vencedor, faça o devocional, tenha um tempo com Deus. Separa meia hora por dia. É você e Deus. Se você não tiver esse tempo para Deus, a gente tem tempo para o WhatsApp, a gente tem tempo para o Facebook, tem tempo para o videogame, para tanta coisa. Se você não tem tempo para Deus, talvez Ele não vai ter tempo para você. Porque aquilo que você semear, você colhe. A palavra não se contradiz. Na medida que eu semeio, eu colho. Então, se eu busco a Deus, Ele também vai estar comigo. Mas se eu não busco, como é que Ele vai habitar o seu coração, né? Então, que essa busca seja uma algo perene na sua vida e que você cresça e floresça para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Que Deus te abençoe e te guarde.